Boa tarde, bem-vindos ao programa 40 Mais. O carnaval está começando e o 40 Mais resolve entrar no clima da festa. Hoje vamos conversar com o compositor e cantor de samba enredo Ricardo Pérez, um dos compositores do Grupo Tempero e um dos mais tradicionais sambistas de nossa região. Ele vai nos contar um pouco da história do Carnaval Santista e da tradição do samba na nossa região. Afinal, somos uma das cidades mais tradicionais do estado quando o assunto é festejar e essa época já faz parte da cultura e do calendário do nosso santista. Vamos saber como começou o carnaval na nossa região e a evolução das escolas de samba e outras curiosidades que envolvem o mundo do samba. Ricardo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Grotone, prazer estar aqui à sua disposição, que você quiser saber, a gente procura, à medida do possível, responder. Eu brinco, olha, carnaval e samba, eu acho que é a mistura, só falta o futebol para falar que é o trio do Brasil, né? Na verdade, o samba ele tem uma influência muito grande no carnaval, porque o nosso carnaval, ele apesar de ter uma origem romana, influência europeia, os negros, pela sua musicalidade, pela sua capacidade de colocar música no dia a dia da gente, tiveram uma influência muito grande, inclusive no começo do século passado, até no próprio Rio de Janeiro, na Bahia, enfim, os primeiros grupamentos de carnaval, sempre existiam as sociedades que eram feitas pelos brancos, mas existiam os blocos de ruas mais simples que eram compostos por negros. Depois, quase que uma integração disso, foram surgindo as escolas de samba, já um período mais 1920, daí para frente, e a influência do samba foi vital, né? A marcha, que é um outro ritmo também usado no carnaval, tem um pouco de samba, todo músico que toca samba toca a marcha. Sim. E essa integração foi uma coisa quase que natural, né? Inclusive as marchinhas deram um revamp, eles meio que voltaram a compor e muitas vezes tocar as marchinhas ultimamente, né? Aconteceu um fenômeno nos últimos 10 ou 15 anos que praticamente os bailes de carnaval desapareceram, né? Diminuiu muito, né? A gente lembra que antigamente os bailes de carnaval eram muito concorridos. Aqui na nossa cidade a gente tinha 10, 12, 15 clubes, né? E isso foi um fenômeno que as marchas eram muito utilizadas nesses bailes de carnaval. Nos salões, e à medida que os bailes foram desaparecendo, as marchas também foram ficando num segundo plano. Sim. Mas ainda tem uma força muito grande, às vezes a gente sai em alguma banda na cidade, quando toca as marchinhas de carnaval, elas ainda têm uma resposta muito forte do público, até porque a marcha ela é muito mais fácil de cantar do que o samba, ela é mais quadradinha, ela é mais reta, né? Então as pessoas cantam de gritar. E esse fenômeno da diminuição do carnaval nos salões, que eu até outro dia conversando com a minha mãe, ela falou uma coisa para mim que era muito interessante. Antigamente os salões eram momentos que você tinha um pouco mais de liberdade, de paquerar um pouco mais, de beijar mais na boca, existia todo um clima de sensualidade, né, num salão de carnaval. Naquela época até o lança-perfume ainda era permitido e tudo. E o que acontece? As gerações, a liberdade entre os jovens foi evoluindo, e o que a gente antigamente esperava o ano inteiro para ter, que era nos bailes de carnaval, eles passaram a ter todo fim de semana, né? Eu me lembro do dia que meu filho, com 13 ou 14 anos, que tinha ido num baile e tinha beijado só 5 meninas. Eu fiquei maluco com aquilo. Eu falei, na minha época eu beijava uma menina por ano se beijasse, entendeu? E tinha que escolher bem. Tinha que escolher bem, entendeu? E ainda tinha que dançar bem, ser bom de conversa, enfim. Mas, quer dizer, aquilo que a gente só tinha no final do ano, eles passaram a ter praticamente todo fim de semana, e isso talvez tenha feito com que o glamour do carnaval tenha diminuído um pouco no salão. Sim. Nas escolas de samba e na rua continuam com a mesma força. Santos também chegou uma época em que os blocos de rua acabaram dando uma pausa, né? E agora está começando uns 4, 5 anos a voltar. Teve uma época que nem concentrando alguns não estavam. Eu lembro que a própria Banda Mole teve ano que foi difícil para conseguir concentrar. Agora eles já estão começando a sair de novo os blocos, né? Na verdade, o que aconteceu foi um processo evolutivo. Inicialmente, a gente tinha, você deve lembrar que a gente tinha o Banho da Doroteia, né? Sim. E o Banho da Doroteia era um tipo de desfile que concentrava os blocos patuscos e não patuscos. O que eram os patuscos? Patuscos era vai quem quer, todo mundo se vestia de mulher, não existia um enredo. Botava uma batucada lá e todo mundo ia atrás. Os blocos não patuscos já eram luxuosos, já era uma competição
mais disputada, né? Desses blocos, depois começaram a surgir as bandas, que, por exemplo, a Banda Mole talvez seja a mais famosa, mas tinham outras enormes, como Segura no Bague, a própria Banda da Serra, enfim. Só que essas bandas, elas cresceram demais e teve a Banda Mole e teve ano de juntar 30 mil pessoas na Praça da Independência, o que é uma loucura, né? O espaço nem comporta isso. E aí, por causa da violência, essas bandas foram reprimidas, hoje são limitadas pela prefeitura. Antigamente a Banda Mole demorava 6, 7 horas no desfile da Banda Mole. Hoje os desfiles são limitados a 2 horas, o tempo é limitado, o tamanho das bandas também é mais limitado, e evita muito esse tipo de problema. Hoje as bandas têm uma presença muito mais familiar. Por exemplo, eu tive ontem na banda da União Imperial, devia ter umas 4 ou 5 mil pessoas lá, não saiu uma briga, não saiu uma encrenca, um desfile super tranquilo e um ambiente muito familiar. Então acho que essa limitação de tempo e essa limitação de pessoas fez com que se extirpasse os maus elementos que muitas vezes estragavam um belo desfile como esse. Você acha que, por exemplo, o modelo que tem, por exemplo, em Salvador, no Nordeste, principalmente Salvador, que eles têm aqueles blocos nessa época, esses pré-carnavais, e que são blocos fechados, que a pessoa tem que comprar o abadá e só entra dentro do bloco quem está com a... Lógico, tem o pessoal que fica lá fora na pipoca, que eles chamam. Né? Na verdade, Grotone, o que acontece? Fica muito comercial, o carnaval, na verdade, ele é uma festa muito sedutora, né? O estrangeiro, ele vem, ele quer participar. O turista, ele vem, ele quer participar. O turista, às vezes, ele atravessa o país, como você falou, um bom exemplo de Salvador, para ir participar do carnaval. Todo esse crescimento começa a exigir uma organização. Todos esses blocos que existem, não só no Rio, como em Salvador, e como em qualquer canto do país, eles começam muitas vezes improvisados, de uma roda de amigos, uma brincadeira. Por exemplo, eu participei do Segura no Bague, que era um bloco em Santos aqui, que o primeiro ano que nós saímos com 40 pessoas. Sim. Esse bloco... Essa banda, 10 anos depois, saía com 12, 15 mil pessoas. Então você começa a ser obrigado a organizar, a limitar, a censurar, a cercear uma série de coisas. Então, por exemplo, você vê que o carnaval na Bahia hoje, ele é todo organizado. Então só tem um cordão em volta, que nem você falou, só quem compra o abadá, que é um negócio muito feito para o turista, né? E o público em geral, que era o público que mais espontâneo, ele fica fora disso e aproveitando o que sobra disso, né? Então, a gente não sabe até que ponto isso tem validade ou não, mas é a maneira que funciona. E para você ter uma ideia, um abadá num desfile da Bahia custa R$1.000, R$1.200. Quer dizer, não é para qualquer um que participa disso. Né? Eu estava brincando com um amigo meu outro dia que, assim, essas alas VIPs, esses blocos de Salvador, é mais ou menos quando você vai em alguns estádios que tem aquela ala VIP, que você geralmente está associado a algum cartão de crédito, inclusive, e que, assim, você vai... família, é super comportado, tem inclusive seguranças lá dentro, mas eu brinco, vai tentar levantar na hora do gol e ficar comemorando para você ver, vão falar para você sentar. Fica quieto. Eu brinco, é uma torcida de futebol light, você não pode, você tem que ser moderado na torcida. Até os palavrões, que nem quando o juiz erra, tu tem que chamar ele injusto. É bem isso não que pode a gente fala, a gente não fala outra coisa. Até uma coisa que você salientou, né, a parte do turismo relacionada ao carnaval especificamente, eu acho que é até uma oportunidade que Santos talvez tenha esse ano, também é ano de Copa, tudo, e com certeza vai ter um turismo grande, não só que a gente acabou ficando com alguns times aqui pela região, mas São Paulo está aqui do lado, né? Eu brinco que talvez fosse uma boa hora da gente pensar num carnaval meio fora de época, talvez... não o carnaval inteiro, mas talvez um mini carnaval. Amostra. Uma amostra, de repente, na mesma época. Uma coisa que, de repente... Eu acho que a sua ideia é excelente e acredito que a Embratur ela deva promover esse tipo de coisa. Eu particularmente, não tive nenhuma comunicação sobre isso. Sim. Mas aqui, como tudo é em cima da hora, é capaz que eles em cima da hora queiram. Inventem. Mas
Eu acho que seria vital até para mostrar, porque a festa mais cativante do Brasil é essa. E outra, é uma festa que gera um movimento turístico absurdo no país, né? No mês de fevereiro, as entradas de turistas estrangeiros no país, ela quadriplica. Como a Copa do Mundo vai ser uma oportunidade de estar próximo desse turista estrangeiro, que provavelmente já é um turista elitizado, porque ele tem condição de vir aqui e provavelmente vai querer vir outras vezes, se a gente explorar dessa forma que você falou, levando a nossa cultura para eles, uma cultura sensual, uma cultura cativante, uma cultura glamurosa que faz as pessoas quererem participar, com certeza o resultado disso para os próximos anos vai ser um ótimo legado da Copa do Mundo. Sim, talvez vai ser o melhor resultado que nós Exatamente, vamos ter. A longo prazo, a gente nem vai poder medir imediatamente, mas a longo prazo seria uma excelente ideia. Ricardo, a gente já vai para um breve intervalo, eu volto daqui a pouquinho para saber como que você começou no samba. Bom, o programa 40 Mais volta daqui a pouco. Até lá! Voltamos para o segundo bloco do programa 40 Mais. Hoje estamos falando com o Ricardo Pérez, sambista e compositor famoso aqui na cidade. E vamos falar um pouquinho mais sobre samba e as origens dele e do samba. Mas uma coisa, Ricardo, a gente no último bloco falou que a gente ia revelar como que foi a sua iniciação ao samba e a parte de composição. Desde pequeno você já participa dessa história do samba aqui na cidade, né? Não, a minha vida, sabe, ela é até meio curiosa em relação a isso. Eu, como qualquer jovem normal, na minha juventude eu era atleta, fui nadador, inclusive aqui do Santa Cecília, cheguei a ser campeão paulista e tudo, mas eu sempre gostei muito de música, eu sempre era aquele cara que na viagem animava, cantava, brincava com o pessoal. E quando em 1976 surgiu a União Imperial, que eu sou do bairro do Marapé, e a escola de samba surgiu lá, eu já gostava muito de carnaval, e foi também os anos que a Rede Globo começou a transmitir os desfiles do Rio de Janeiro. Isso influenciou muito todas as cidades do Brasil a criar escolas de samba. Aqui em Santos não foi diferente, surgiu a União Imperial. Eu comecei por convite do meu primozinho, que depois futuramente passou a ser cantor da escola, desfilar como componente na bateria da escola. E a escola de samba, ela tem esse papel, sabe? Ela justifica o nome de escola de samba. Você entra lá como um simples batuqueiro, você aprende a compor, você aprende a desenhar, você aprende a cantar, você aprende um monte de coisas que aquele universo te propicia um contato bem próximo. E dentro da escola de samba que eu aprendi a tocar vários instrumentos que eu fui me tornando. Eu estava fazendo faculdade, eu sou engenheiro mecânico formado, depois eu fiz faculdade de educação física e, ironicamente, tudo que eu ganhei na minha vida eu ganhei com música. Veja, eu abri mão das minhas duas faculdades e passei a militar diretamente na música. Depois, quase que acidentalmente, dentro da União Imperial, surgiu o Grupo Tempero. O Grupo Tempero resolveu montar uma casa comercial, uma casa noturna no bairro do Marapé, também foi um sucesso absurdo. E essa casa surgiu na época que o movimento do samba e do pagode começou a entrar nas FMs, que você se lembra que antigamente samba não tocava em FM. Então foi um golpe até muito mais de sorte, né? A gente estava no momento certo, no local certo. E com o sucesso dessa casa, a gente gravou o nosso primeiro CD, fomos contratados por uma gravadora, depois estouramos, fizemos shows no Brasil inteiro. Isso mudou radicalmente a minha vida. Mas eu nunca larguei de desfilar na União Imperial, inclusive apenas eu e o Aldinho somos os dois únicos elementos que desfilamos na União Imperial desde que ela foi fundada, desde 77, todos os desfiles oficiais, porque a União Imperial foi onde a gente aprendeu tudo e nós, o Grupo Tempero, temos uma gratidão muito grande, todos nós, eu, Zinho, Simonal, que somos oriundos da escola, a gente tem uma gratidão muito grande pela escola porque foi a nossa vivência, o nosso aprendizado na escola que nos tornou artistas, que nos levou a ser conhecidos no país inteiro. Me diz uma coisa, como é que foi essa sua transição de batuqueiro para compositor?
Na verdade, quase que acidental também. O Zinho, que é meu primo, ele começou a compor antes de mim. Eu, por exemplo, o meu primeiro samba foi em 86, eu já tinha 28 anos de idade. E eu ajudava o Zinho a compor algumas músicas. Dava alguns palpites lá. Eu era o chefe da torcida organizada dele quando ele levava os sambas nos concursos da União. Em 86 eu resolvi fazer o meu primeiro samba. Por sorte, esse meu primeiro samba da União Imperial, ele é o samba mais famoso que a escola tem até hoje, quase 30 anos depois. Ele é um samba muito cantado, é muito famoso na cidade. A União foi campeã com esse ano, e a partir daí, como eu também tinha a minha carreira musical dentro do Grupo Tempero, eu comecei a compor não só sambas enredos, mas comecei a compor sambas românticos. Eu tenho mais de 100 músicas gravadas por vários artistas no país, mas foi tudo coisa que eu fui aprendendo quase que acidentalmente dentro da escola de samba, pelo convívio com outros compositores. Para ser cobra, tu tem que andar com cobra. Lógico. Você escrevia, você compunha, você falou, tem mais de 100 músicas que são cantadas por vários intérpretes aí. Uhum. E na hora de cantar, como que é? Foi natural isso para você? Na verdade, eu comecei cantando por até quase que um incidente. Em 1988, o Zinho, que era o cantor oficial da escola, saiu da escola e eu comecei a puxar, eu já cantava. Antigamente, para você fazer parte da aula de compositor da escola, você tinha que compor e também, durante os sambões que aconteciam aos sábados, você tinha que apresentar as suas músicas. Entendi. Então, isso vai te edificando também a carreira de cantor. Quando o Zinho se afastou da escola em 1988, eu passei a cantar. Durante 24 anos eu cantei o Samba da União na Avenida. Depois, no Grupo Tempero, eu também comecei a cantar algumas músicas. Fiz um pouco de aula de canto, fui um pouco negligente, deveria ter feito mais, mas também comecei a fazer aulas de canto. E, como tudo na vida, você vai se lapidando, né? Você não é o mesmo médico hoje do que quando você saiu da faculdade, da mesma forma que eu também não sou o mesmo compositor e mesmo cantor que eu era há 30 anos atrás. Tem músicas minhas hoje de 30 anos que eu olho e falo, meu Deus, como é que eu assinei isso? Mas você vai... É uma evolução, evolução. Exatamente, são degrau por degrau, você vai ficando mais maduro, você vai criando mais facilidade, enfim, o resultado geralmente tende a melhorar. Você acha que é possível que a gente venha um dia ter um carnaval metropolitano, talvez, com as escolas das outras cidades? Brutoni, isso é uma coisa tão lógica, tão fácil na teoria, mas na prática você mexe com a vaidade do sistema político. Todo mundo quer ser o dono da ideia. Exatamente. Né? Todo prefeito, quando você fala em carnaval metropolitano, ele adora a ideia, desde que seja realizado na minha cidade. Então, você pega, por exemplo, o próprio carnaval do Rio de Janeiro, que é o mais famoso do mundo, ele é metropolitano. Sim. A Viradouro não é do Rio de Janeiro, a Beija-Flor é de Nilópolis. Quer dizer, sem contar as dimensões do Rio de Janeiro, que são homéricas em relação à nossa cidade, mas o Carnaval do Rio de Janeiro, ele é um carnaval metropolitano. As escolas são de regiões muito longínquas umas das outras, né? E isso seria muito legal se houvesse aqui. Por exemplo, nós temos uma amazonense no Guarujá, que é uma escola que vem sempre para brigar, uma escola que sempre vem lindíssima, mas nós temos mais 7 ou 8 escolas de samba que fazem um carnaval lá, que poderia gerar mais 2 escolas de samba tão forte quanto a amazonense e também vir competir aqui. A mesma coisa acontece em São Vicente. As escolas são fragmentadas em pequenas escolas que poderiam ser montadas, juntar grandes escolas. E talvez uma ideia seria você, por exemplo, fazer um carnaval, você pegar 4, 5 escolas de São Vicente, eles fazerem um carnaval sobre o mesmo enredo e fazer um desfile um dia antes, depois eles juntarem e formar disso uma escola de samba e apresentar como uma escola de samba grande no Carnaval de Santos. Isso seria uma solução. Mas enquanto houver vaidade e ciúmes, o mundo é complicado. Até no mundo carnavalesco, nem tudo acaba em festa. Nem tudo acaba em festa. Eu falo muito que os ciúmes e a vaidade colocam o ser humano nas situações mais ridículas, né? E é verdade. Isso acontece muito. É verdade. Bom, eu vou encerrar esse bloco por aqui, mas eu volto daqui a pouquinho para te falar de uma outra paixão sua, que eu sei que é o Santos, né? Bom, o programa já volta daqui a pouquinho. Até lá.
Voltamos para o último bloco do programa 40 Mais. Hoje temos Ricardo Pérez aqui como nosso entrevistado. Já falou bastante sobre samba, hoje vamos falar das outras paixões da vida dele, né? Eu vou começar com o último tópico do samba, que é o Clube Ouro Verde. Eu sei que um pouco do começo do Grupo Tempero foi lá, não foi isso? Exatamente, Grotoni. O Ouro Verde era o local onde o Grupo Tempero ensaiava. Na verdade, a gente tinha uma roda informal de amigos lá, vários oriundos da União Imperial. E quando nós, em 89, todo sábado a gente tocava ali, muitos amigos iam lá contratar a gente para tocar em festa, mas era um grupo semi-profissional, a gente não era profissional nessa época. Só que aquilo começou a crescer e, por ideia do Simonal, nós resolvemos montar uma casa que se chamou Os Temperos Bar. Durante 10 anos ela funcionou no bairro do Marapé com muito sucesso, até foi o que alavancou, não só financeiramente, mas em função de difundir o nosso nome, não só pela cidade como pelo país inteiro. E quando nós passamos a ser proprietários da casa, nós paramos de ensaiar aos sábados à tarde no Ouro Verde. Então nós passamos a ensaiar no bar. Essa roda ficou um tempo parada, mas depois 2 elementos do grupo, que foi o Rosalvo e o Zinho do Cavaco, saíram do grupo e reativaram essa roda que continua acontecendo todo sábado à tarde. Hoje é uma coisa muito conhecida na cidade, eles têm um trabalho até muito bonito que eles fazem lá, até muito tradicional. Aquela rua virou a Rua do Samba, porque ela no final dela tem a quadra da União Imperial. E hoje no Ouro Verde acontecem 3 rodas de samba. Acontece essa mais tradicional, que é das 8 às 10, acontece uma que é das 6 às 8, que é o Grupo Brasil Mulato, e tem uma roda que inclusive eu faço parte, o Zinho também, que é das 15 às 18 horas. Então você, aos sábados no Ouro Verde, das 15 até as 22 horas, você tem samba direto de boa qualidade. Bom, preciso passar lá qualquer hora para apreciar. Vai que você vai virar cliente. Eu brinco que a música também, como você falou, eu tenho uma relação com a música muito íntima. Foi mais para a parte da música clássica no começo. Que eu, por sinal, adoro. Eu sou bem eclético e adoro. Sim, e depois eu acabei migrando um pouquinho. Hoje eu me aprimoro, invisto um pouquinho em música, ainda na parte de música eletrônica, que foi uma continuação para mim da música clássica. Que tem muitos elementos da música clássica que eu acabo aproveitando para coisas mais eletrônicas. Você toca algum instrumento? Teclado e piano. Legal. E agora eu estou tentando aprender um pouquinho mais de música, depois de mais velho. Então, me conta um pouquinho dessa sua história de amor com o Santos. Na verdade, eu nasci santista, minha família é toda santista. O meu Pérez, inclusive, é oriundo do Luiz Alonso Pérez, que ele era primo avô do meu avô. Meu nome é Ricardo Pérez Neto, meu avô era Ricardo Pérez, e era primo direto do Lula, do Luiz Alonso Pérez, que foi durante muito tempo o técnico do Santos. Mas a minha família é basicamente toda santista, e a gente nascendo aqui do lado da Vila Belmiro, não poderia torcer para outro time, que eu acho até que eu não torço para o Santos, eu torço para o time da minha cidade, que é o Santos. Sim. Entendeu? Eu acho que é uma coisa... eu já tive a oportunidade de viajar pelo mundo inteiro, e você está, às vezes, do outro lado do mundo, você fala, eu sou de Santos, o Santos, do Pelé, do Neymar e tal. E aquilo é uma coisa que enche a gente de orgulho, né? A gente não consegue explicar muito bem porque torce para um time, mas, graças a Deus, eu torço para o time da minha cidade. Eu brinco com meu filho, eu acabei de ter um filho, está fazendo agora 3 meses, eu não sei por que ele vai torcer para o Santos, mas que ele já tem o macacãozinho do Santos, já vestiu. Tu sabe que meu filho, eu nunca falei para ele torcer para o Santos, ele odeia futebol, ele joga rugby, agora ele é doente pelo Santos, ele só vê jogo do Santos. Mas ele chegou aí, ele foi na final da Libertadores, ele vai atrás do Santos, mas tu pode botar qualquer jogo de futebol, se não for do Santos ele nem olha. Do Santos ele chora, briga, é maluco, é uma coisa até engraçada. Eu falei, tu não gosta de futebol? Não, eu só gosto do Santos, futebol eu não gosto. Como que foi a criação do hino do centenário? Na verdade, isso foi um desafio eu em 2002, eu morei um tempo nos Estados Unidos, e o Eduardo Silva, que é o diretor de jornalismo da TV Tribuna, me mandava muitas notícias de quando o Santos foi campeão em 2002. Quando chegou em 2004, o Santos estava nas finais do Campeonato Brasileiro, ele me desafiou, através de uma coluna dele, que eu fizesse uma música homenageando o título que o Santos tinha conseguido em 2004. E a partir daí dessa música, a música fez muito sucesso, ele acabou jogando a música na televisão, deu um retorno muito bom. A partir daí, toda vez que o Santos era campeão, ele me encomendava uma música em homenagem a cada título. Por sorte, o Santos ganhou vários títulos de lá para cá, então surgiram várias músicas.
Mas eu cheguei, por exemplo, o Marcelo Teixeira me encomendou, eu fiz música do Baleinho e do Baleão, eu fiz uma música em homenagem ao Pelé, a presença dele na Vila Belmiro, que inclusive foi aprovada pelo Conselho para toda vez que o Pelé estiver na fila, essa música ser executada. Tenho várias músicas, tenho umas 25 músicas em homenagem ao Santos. E em 2002, quando teve o centenário, a TV Tribuna, já na pessoa do Eduardo Silva, também me encomendou que eu fizesse um hino em homenagem ao centenário, que eu compus junto com meu filho. Eu fiz um hino e fiz um samba também em homenagem ao centenário, que foi inclusive no especial da TV Tribuna e fez muito sucesso. Um outro jornalista também me desafiou a fazer uma música sobre a cidade de Santos, que graças a Deus eu fiz na TV Tribuna também e deu muito retorno. E consegui também na música falar do Santos, que foi uma felicidade. Bom, Ricardo, eu fico feliz por realmente ver que, como você falou, você fez engenharia, você fez educação física, se encontrou na música, tua vida foi a música te deu tudo que você tem hoje. Mudou totalmente. Né? E que eu acho que você é a prova viva que quando a gente faz uma coisa com amor e escolhe o caminho que a gente gosta, né? Mesmo sendo difícil viver da música no Brasil. É muito árduo, mas quem quer... vai corre atrás. Por gosto não se cansa. Lógico, diz que a melhor maneira de não trabalhar é trabalhar com aquilo que a gente ama, né? Que você acha que não está trabalhando, né? Bom, Ricardo, eu te agradeço por você ter vindo hoje aqui no programa, viu? Provavelmente eu vou ter que te chamar de novo porque samba realmente e carnaval é um assunto que se a gente começar as histórias aqui, tem história carnavalesca e pitoresca. Se for contar a história pitoresca, dá uns 2 livros. Eu agradeço a tua presença realmente porque eu brinco que músico aqui em Santos, a gente tem muitos músicos realmente de qualidade. Você é de uma geração em que eu acho que a música em Santos floresceu. E você é um exemplo para a molecada aí que está vindo agora. Seguir o bom exemplo, né? Que o bom exemplo é o que você falou, que a gente estava brincando antes. Ela falou, podia ter uma feijoadinha, né? Uma cervejinha, hoje é sábado, combina com um samba de roda. Aí o Ricardo falou, eu não bebo. Aí eu falei, tá vendo? É um bom exemplo para a molecada, não é porque é músico que precisa beber, né? Eu não bebo porque eu não gosto de bebida, não é nada de religião, não tenho nada contra a bebida, mas eu não bebo, eu não tenho prazer em bebida alcoólica, sei lá por quê. Fumar, eu parei de fumar há 8 anos, mas bebida alcoólica não me apetece, sei lá. E mesmo sem a bebida alcoólica, dá para ter boas criações de letra. Dá para compor muita coisa boa. Grotoni, eu que te agradeço a oportunidade de estar aqui, você oferecer esse espaço no seu programa que tem tanta audiência a um músico da cidade, é uma gentileza que você faz. E falo em nome de vários músicos que existem aqui na cidade, que é uma cidade produtora de música com qualidade, tem muita gente boa aqui. E em nome deles eu te agradeço porque essa é uma oportunidade ímpar da gente estar sempre divulgando o nosso nome, divulgando o nosso trabalho. Eu espero que você também tenha a oportunidade de convidar outros músicos da cidade para participarem, para ilustrar o teu programa. Eu que agradeço, Ricardo, obrigado, viu? Eu vou até lá no Ouro Verde para visitar vocês, viu? Será um prazer te receber lá. Obrigado. Bom, o programa 40 Mais encerra por aqui. Voltamos no próximo sábado, às 14 horas, na TV Santa Cecília. Até lá!